escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho paz, sou vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, até porque nós estamos juntos e não tem como as coisas ficarem bem entre nós. Não é verdade, você? Isso mesmo, boa noite, seja bem-vindo, né? Nós estamos felizes aqui mais uma vez de podermos estarmos aqui transmitindo, né, a palavra de Deus, e é um privilégio para nós, né? É verdade, nós nos sentimos privilegiados pelo fato de podermos estar aqui. Estamos bem, estamos com saúde, somos pessoas simples, somos comuns, e eu acredito que o maior privilégio que nós temos é poder hoje estar invocando a mensagem de esperança e contar com você para assistir essa mensagem poderosa. Durante essas noites nós estamos fazendo então a nossa missão Caleb na web. Você que tem nos acompanhado, a gente quer dar toda noite um presente especial para você. E para isso, antes de tudo, a gente quer contar com aqueles comentários motivadores, com aquele acompanhamento. Clica lá no link que a gente acabou de mandar, envia para os amigos e compartilha aí a oportunidade de nós estarmos aí acompanhando o nosso estudo bíblico dessa noite, tá bom? Então, não esquece de fazer o comentário. Outra coisa, você pode fazer uma foto especial lá assistindo, faz fugiu a palavra? Uma selfie. Faz uma selfie e posta lá na sua página do Instagram e marca a nossa página, que é o SJ_Guerreiros_do Paraíso, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto... Isso mesmo, um assunto muito importante para nós, né? Então, nós já estamos aí na nossa quarta transmissão, né? Então, no nosso quarto estudo, e hoje nós iremos falar por um assunto que serve tanto para mim quanto para a Juliana, mas também para você que está aí do nosso lado. Hoje nós falaremos sobre perdão e salvação. E acredito que todos nós almejamos, né, alcançar a salvação e também ser perdoados. E Juliane, é difícil perdoar? Para muitos, infelizmente, é muito difícil. Existem pessoas que estão perdendo sua saúde, estão perdendo sua esperança. Existem pessoas que estão perdendo seus lares, esposo perdendo esposa, pai perdendo filho, filho perdendo pai, porque às vezes não consegue perdoar. E tem uma maneira de perdoar, ou tem alguém que traz esse perdão para nós? Sim, com certeza. É por isso que nós vamos estudar a Bíblia com você hoje, tá bom? Eu te pergunto, Valcinei, existe esperança para o pecador? Com certeza há esperança para o pecador. Nós imaginamos assim na nossa mente, né, humana, pecaminosa como somos, né, imaginamos que para alguns casos não há, né, perdão, né, para alguns casos. Mas a palavra de Deus, ela nos revela, né, que há perdão sim para ambas pessoas, né, independente do que a pessoa fez. Não há um pecadinho nem pecadão. Existe pecado, né? Então há perdão sim para todas as pessoas que cometem pecado. E como nós falamos de pecado, nós já estudamos uma lição anteriormente que todos nós somos enquadrados como os pecadores. É isso mesmo, nós vimos na lição número 2 que na verdade deve existir o perdão exatamente porque existe o pecador, aquele que falhou para com Deus, aquele que infelizmente resolveu obedecer a Satanás e desobedecer a Deus, não é verdade? Mas a gente percebe então que nosso Deus, em seu grande amor, como nós já falamos antes, Deus é amor. Em sua infinita misericórdia, Ele concede não só a esperança, como também perdão para todo ser humano. E aí existe uma situação. O perdão é como uma dívida que está pendurada aí anos e anos. Na Idade Média, as pessoas foram culturalmente educadas
de uma forma como que elas poderiam pagar pelo perdão, né? Elas poderiam pagar um preço. Só que nós percebemos que somente uma pessoa pode pagar pelos nossos pecados. Então, a lição que a gente estuda hoje pergunta assim: como Deus demonstrou o seu amor pelo pecador? De que forma? A forma que ele demonstra aí, né, na palavra de Deus, está justamente no livro de João, capítulo 3, 16, que é um verso muito conhecido, acredito que por todas as pessoas que se dizem ser cristãos, até mesmo por aqueles que nunca frequentaram ou tiveram contato mais próximo de uma congregação. Mas em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha vida e vida eterna. É verdade, você. Esse verso é muito conhecido e ele esclarece para toda a humanidade que o perdão foi pago. O valor que foi pago foi a vida do Filho de Deus. Se você é cristão como eu e está estudando a Bíblia exatamente por isso, você acredita, você crê como eu que Jesus Cristo, como Deus, desceu até a terra, incorporou a parte humana para que nós pudéssemos aguentar a sua glória e assim não morrêssemos e recebêssemos o perdão através do sacrifício. Então diz, foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira que não tem como simplificar essa palavra, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, alcance o perdão. Mas isso através da credibilidade que você dará a esse ato. Isso mesmo, a gente pode fazer uma comparação na lição anterior, na lição 2, que nós falamos sobre a entrada do pecado, né? Então a gente pode fazer uma comparação da seguinte forma: Satanás vem e traz o pecado, consequentemente a morte. Então o Filho do Homem vem, ele traz a esperança e a vida eterna. Isso mesmo, você viu que nessa lição que nós estamos falando, a lição número 2, que o salário do pecado seria a morte e que haveria de ser pago o preço com sangue, com morte. E houve a morte, mas a morte do Filho de Deus. E essa morte, no caso, foi no lugar de alguém. Não era para ele ter morrido. O decreto de morte não era para o Filho de Deus, não era para Jesus. Então, ele ocupou o lugar de alguém. De quem será? Esse lugar era tanto meu, quanto seu, e também quanto seu. Então, era para nós termos morrido no lugar dele. Mas ele veio e morreu no nosso lugar. Então, nós éramos, de fato, os merecedores desta morte. Mas aí o Deus, Criador e mantenedor de todo o universo, vem e dá a vida do seu único filho. Olha só, Juliana, você tem um filho, né? Eu tenho um único filho. Um único filho. E você já, talvez nunca passou isso pela sua cabeça, pela sua mente, né? De dar a vida do seu filho por uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. De forma nenhuma, nem que eu tivesse 5, né? E olha só aí, Deus, com seu amor, com sua misericórdia, ele dá a vida do seu filho por mim, por você e também por você. Nós podemos acompanhar isso na Bíblia numa passagem muito bonita que se encontra em Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler aqui com você do verso 4 até o 6. Mas antes de abrir a Bíblia, convido você para orarmos. Vamos orar? Soberano Deus que está no céu, grato nós estamos, Pai, porque nos encontramos aqui com a Tua palavra aberta. Te pedimos que esteja conosco, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, a vida dos nossos amigos, Pai, que se encontram do lado desta tela e que estão nos acompanhando. De forma, Pai, que o Teu Espírito Santo também vai estar com eles. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu convido você a abrir aí em Isaías, capítulo 53. Os versos são o verso 4 até o verso 6. Nós vamos ler essa passagem e ela descreve aqui o registro que fala de uma profecia de muitos anos antes da vinda de Jesus. E já diz em Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou no lugar de quem Jesus morreria. Vamos acompanhar então? Diz assim, verso 4 e o verso 6 do capítulo 53. Encontrou aí? Então vamos ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
Sim, isso já diz tudo. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja só, a mensagem é clara e diz que Jesus, na verdade, sofreu, chorou e morreu em nosso lugar. Nós não tínhamos muitas coisas a oferecer. O que tínhamos a oferecer ainda era algo ruim, né? Ainda andávamos de forma dispersa, sem direção. Tudo isso nós éramos. O ato foi verdadeiramente de amor, não é? Você, a gente percebe aqui. É como você ainda agora falou sobre o meu filho, né? E falou sobre a questão de eu, hipoteticamente, pensar em dar a vida do meu filho por alguém. Eu disse para ele que eu não penso sobre isso, nem que eu tivesse 5 filhos. Mas o que eu sempre penso? Recentemente meu filho esteve bem resfriado. E com essa situação que a gente está, né? A gente fica ali, puxa vida, será que é essa doença miserável, né? Mas graças a Deus só um resfriado. Mas meu filho sentiu febre, né? E o que eu queria? Eu queria que aquela febre fosse em mim. Quando ele começou a ter muita dor de cabeça, eu queria que aquela dor de cabeça fosse em mim. E na verdade foi isso que aconteceu no grande sacrifício de amor. O Senhor olhou para nós e viu que era nós que íamos morrer. Ele disse: não, quem vai morrer sou eu, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder e muito amor para fazer um sacrifício por você e por mim. Com todo esse ato de amor, Juliane, que nós já lemos aí em João 3,16, será que nós, como os pecadores, será que Deus espera algo de nós com essa demonstração que Ele faz para nós? Será que Deus, Ele espera um retorno de nós? Olha, você bem falou ainda há pouco, e nós não temos nada para oferecer em troca desse sacrifício. Você teria alguma coisa? Como eu falei, na Idade Média, as pessoas foram culturalmente educadas a entender que o perdão tinha um preço a ser pago. Eu digo para você que não tem dinheiro no mundo que pague o perdão. Não tem qualquer coisa que você ofereça. Você é um benfeitor? Você é aquele que no fim do ano dá cestas básicas para os mais pobres? Você é aquele que no dia das crianças distribui presentes e tudo mais? Eu quero dizer para você que essas são obras maravilhosas que podem salvar outras pessoas, mas essas obras não pagam pelo perdão. Não são suficientes. Então vamos ver na Bíblia. Não é isso que Deus espera, não é só isso, na verdade, né, que Deus espera de nós, né? Deus espera algo mais do pecador. Vamos ver na Bíblia então. Sim. Aí no livro de Atos, capítulo 3, 19, ele vai então nos dar essa resposta. Atos, capítulo 3, o verso 19. Vou dar só um tempinho para você também procurar na sua Bíblia, porque nós estamos estudando a Bíblia. Então, é bom que eu esteja aqui acompanhando e você também, se puder estar com a Bíblia do lado, é ainda melhor. Então, nós vamos ver aqui nesse verso o que Deus espera. Deus espera alguma coisa assim, em troca, de volta. Mas veja só o que Ele espera. É muito menos do que você pensa. Olha o que diz no verso 19, do capítulo 3 de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento e conversão. Outro dia nós estávamos falando que não é da vontade de Deus. Deus não aprecia que o pecador morra. Pelo contrário, Ele diz: convertei-vos, convertei-vos, pois porque a vez de morrer é o caso de Israel. Ele diz que nós precisamos simplesmente mudar, não precisa morrer. E eu falei para vocês naquele dia que existem pessoas que preferem morrer do que mudar. E nós devemos tomar essa atitude, né? Então Deus espera de nós, mas quem deve tomar essa atitude somos nós mesmos. Então Deus, Ele só espera, né? O Espírito Santo vai trabalhar,
mas a atitude principal, o primeiro passo aí vai ser partido por nós, né? O arrependimento, a convenção. O arrepender é você não querer mais fazer aquilo, sentir o desgosto, né, de fazer aquilo que desagrada a Deus, e então você passa a não mais fazer aquilo. E além disso, né, tem a convenção, se converter. O arrependimento virá espontaneamente a partir do momento que você entende que você precisa de Deus na sua vida. Então você procura a sua companhia. O Espírito de Deus, como acabou de dizer o Valcinei, ele vai influenciar o seu coração ao arrependimento, à tristeza pelo pecado. Dessa forma vem o arrependimento. E em seguida vem o quê? A conversão. Porque quando você se arrepende de um ato, você agora quer mudar. É como, por exemplo, um fumante. Ele usa os cigarros e depois ele se arrepende. O arrependimento verdadeiro não é simplesmente o fato de, fumei mais um cigarro? Não. É o fato de ele pensar, eu não quero mais isso para minha vida. Então Deus, a única coisa que Deus espera no lugar disso tudo é o seu arrependimento e a sua mudança. A conversão nada mais é do que isso. Mudança de hábitos, mudança de propósitos, mudança de objetivo, com o sentimento de quê? De encontrar a paz interior que todos nós buscamos. Foi exatamente por isso que nós estamos estudando aqui, que um dia Jesus morreu para nos salvar. Porque eu e você precisamos de paz interior. E quem pode trazer essa paz para nós? É só Jesus. Somente Jesus pode trazer essa paz. E aí, Juliana, pensando no tema que nós estamos falando, nós estamos falando de perdão. Perdão e salvação, né? Então, será que para o pecador, de quantos pecados será que nós somos perdoados? Será que nós somos perdoados somente por uma parte do nosso pecado, já que nós vimos que o próprio, né, Jesus Cristo pode trazer esse perdão? Mas será que há uma quantidade só que Jesus perdoa? Ou será que todo pecado é perdoado? Boa. Antes nós falamos de validade, agora estamos falando de quantidade. Nós vimos que pela validade, o ideal é que tudo que Deus criou, inclusive a sua palavra, seja eterno. E agora a busca pelo perdão. Será que nós podemos encontrar perdão somente para alguns pecados? Ainda agora você falou sobre perdão, você falou sobre pecadinho e pecadão. Será que Deus proporcionalmente só se sacrificou pelos grandes pecados ou pelos pecadinhos? Na verdade, nós entendemos então que não existe essa história de pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E será que existe perdão para todos? Vamos ver na Bíblia? Sim, no livro de 1 João, capítulo 1:7, ele nos revela então aí de quantos pecados nós somos purificados, né? 1 João, capítulo 1, verso 7. João, o capítulo. 1 João é aquele lá no finalzinho, tá bom? Olha como é que você vai. Olha só o final da Bíblia, como vai ficar bem fininho. E aí você vai encontrar o capítulo 1 e o verso. O verso 7. Verso 7. Isso mesmo. Quer ler para nós? Sim. Diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqui fica bem claro, né, de quantos pecados. Nós falamos de quantidade, né? Então aqui o verso afirma a questão da quantidade, né? Então, o finalzinho do verso diz assim que Jesus Cristo, né, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, o perdão, quando há um perdão verdadeiro, né, um arrependimento verdadeiro, há perdão de todos os pecados. Então, o sangue de Jesus, quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Muito bem. Olha, nós entendemos aqui pelos versos que nós abordamos, pela estrutura que nós estamos montando aqui, é que o perdão é para todo que nele crê, para todos os que acreditam no sacrifício de Jesus. E o perdão é para todos os pecados de indivíduo que tem tal atitude, que dá credibilidade ao sacrifício de Jesus. Se andarmos na luz, o verso diz, aquilo que eu falei para você anteriormente, quando é que você vai sentir a necessidade de arrependimento, de mudança?
quando você agora comunga dos mesmos ideais que Cristo Jesus, né, compartilhou conosco quando esteve nessa terra. É dessa forma que você agora vai sentir no coração a necessidade de se livrar dos maus hábitos, se livrar daquelas atitudes que de alguma maneira fazem você se sentir mal. E a Bíblia diz aqui que se nós andarmos na luz, certamente nós vamos agora nos ver livres de tudo isso. E olha o que diz, o que continua dizendo, é o seguinte, no verso 7, se porém andarmos na luz com Ele, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você busca aquele que nos redimiu, aquele que nos redimiu de todos os pecados, diz então que você será perdoado por todos os seus pecados. Não é só por aquele menor que você julga menor, ou pelo que você julga maior. Deus nos purifica, Jesus Cristo, o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Amém? Amém. E a morte de Jesus foi um ato de amor, né? E através da morte de Jesus há perdão do nosso pecado. E de que forma eu posso provar que eu amo a Deus? Será que há uma forma de demonstrar que eu amo a Deus? A Bíblia também tem registrado aqui para nós essa lição tão importante e simples. Na verdade, a gente às vezes deixa tudo muito complexo e complicado, mas na verdade é tudo muito simples. Olha o que diz aqui a Bíblia. Vamos a João, o livro é João. Deixa eu entrar aqui. João capítulo 14, verso 15. Capítulo 14, o verso 15. Diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora? É simples assim. Simples, mas para alguns se torna difícil, né? É verdade. Os mandamentos, né? Ele, de uma forma que ele pode dividir-se em duas partes, né? Amar as pessoas e amar a Deus. Então, às vezes se torna difícil porque não de fato estamos próximos de Deus. Mas quando nós então se achegamos, né? Comungamos com Deus, aí tem um relacionamento, né? Nos envolvemos com as outras pessoas, fica mais fácil. Porque diz assim: se eu amo a Deus, com certeza eu também vou amar os seus mandamentos. Esse verso, ele nos remete a um regresso daquilo que foi colocado lá no paraíso, lá no início da história do mundo, quando Deus, ele pediu algo para o homem. Ele pediu uma prova de obediência, quando ele disse: não coma desse fruto, porque tem suas consequências. A gente volta para lá, é um ato de obediência. E agora ele diz assim: se você me ama, você obedece os meus mandamentos, que nada mais é do que aquilo que Deus pede para nós fazer, para que nós possamos fazer, colocar em prática em nossa vida, para que alcancemos vida, e mais vida, e credibilidade também. Quando o homem desobedece, a gente viu, né, que tem toda uma consequência. O homem foi expulso do paraíso, depois a morte entrou para todos. A obediência também tem seus créditos e suas consequências. A gente sempre diz o seguinte: faça o que é certo e deixa as consequências na mão de Deus. Quer dizer, se você fizer o que é certo, tudo vai dar certo. Então, como prova de amor, você diz: Deus diz, guarda os meus mandamentos. E você agora diz: eu quero guardar os teus mandamentos, Pai, porque o teu Filho Jesus Cristo morou no meu lugar. E eu quero fazer isso também. Porque talvez para você seja um sacrifício obedecer. Não é verdade? Para alguns é difícil obedecer. Para um filho pequeno é difícil. Você vê, quando você pede alguma coisa para uma criança, parece que ela fica dando uma coisa ali nela que ela quer fazer o contrário. E nós, como pecadores, também somos da mesma forma. A gente pede perdão, a gente confessa, mas de vez em quando vem aquela vontade de novo de cometer um erro, de descredibilizar o ato de sacrifício de Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz, né? Quando o pecador volta a pecar, o que diz? Vamos ver nos versos de 1 João, capítulo 2, volta lá no mesmo livro que nós lemos anterior a isso que nós... Lá no finalzinho. Isso mesmo, também. 1 João, capítulo 2, verso 1,
e vai trazer essa resposta, né? Agora que o pecador tenha o desejo novamente de pecar, né? Então ele traz aí esse conselho para nós. Lê para nós, nosso controle, né? 1 João, capítulo 2, e o verso 1. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós vemos que nesse verso nós contamos com um recurso. Você recebe o perdão em Cristo Jesus quando você faz a sua confissão para o próprio Deus. Você então resolve mudar. Mas aí, infelizmente, na nossa natureza corre o sangue de pecador. E vem novamente aquele desejo e você comete outros pecados. E aí, eu não posso mais voltar? Sim, a Bíblia diz que o recurso que nós temos como filhos de Deus, olha só, ele diz: filhinhos meus, olha que carinho, olha a intimidade que Deus trata para comigo, que sou pecadora, para com você que é pecador, Valcinei, também. Olha só, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, se todavia você pecar, você pode contar com um advogado. Como é que é o nome dele? O nome dele é Jesus Cristo, né? Esse advogado de defesa aí do pecador, né? Mesmo sendo pecador, a gente vê assim a condenação para ele, mas aí Jesus chama aí com todo carinho e traz assim: eu tenho um advogado de defesa para vocês aqui. E esse advogado é o próprio Jesus Cristo. Dependendo do recurso que você tem, talvez você esteja aí, você tenha a oportunidade de ter vários advogados. Mas para essa situação específica, nós contamos apenas com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque somente Ele é justo. Somente Jesus Cristo é justo. E olha, você que é tão pecador quanto eu, quanto o Valcinei, hoje à noite nós falamos sobre perdão e a salvação. Eu confesso para você que essa noite, esse tema a gente tratou com mais carinho, porque eu fiquei pensando em você. Eu fiquei pensando durante o dia o que eu direi. E tem uma coisa que eu tenho que falar para você. Eu acredito que durante essa quarentena que nós tivemos no Coroço, onde a gente teve que ficar em casa por tanto tempo, que a gente muda um pouco, né? A gente muda. Com certeza, né? Eu não sei como foi para você. Foram dias difíceis, né? Apesar de que em alguns momentos a rotina não foi interrompida, em alguns aspectos, né? Mas em outros sim. E ali a gente vê que em algum momento a gente não tem o domínio das coisas. Verdade, não sei. E você sabe que em alguns lares o índice de separação foi para o topo. Por quê? Falta de perdão. Muita gente, por conviver, por talvez faltar um pouco desse hábito, começou a conviver tão próximo, e aí de repente não conseguiu lidar com as pequenas brigas, com as discussões, e aí vai crescendo uma situação difícil pela falta de perdão. Como eu falei no começo, esposas perdendo seus esposos, e esposos perdendo suas esposas, pais se distanciando de filhos, filhos se distanciando de pais, famílias sendo destruídas pelo simples fato de eu não conseguir olhar nos olhos de um ou outro, conseguir olhar nos olhos, assim como eu estou olhando para você, assim como eu posso olhar para você também e pedir perdão. Parece ser algo tão lógico, tão pequeno, mas o nosso coração pecador torna tudo tão difícil. Nós vimos que basta você acreditar no sacrifício de Jesus. Nós vimos que basta você agora comungar com os ideais de Jesus,
e então se arrepender dos seus maus atos, aquele de repente que faz perder o crédito entre filhos e pais, que faz perder o crédito entre esposo e esposa, e mudar. Mas aí você, não quero mudar, eu prefiro continuar assim. Aí você tem aquela coisa do orgulho, né, que fez Lúcifer se tornar Satanás, e não dá o braço a torcer. Está errado, mas você se arrepende de estar errado. Olha, queridos, Jesus foi capaz de dar a sua vida por você, para tornar tudo mais fácil. Ele não pediu que você andasse de joelhos por catedrais. Ele não pediu para que você andasse de joelhos por ruas e assim machucasse seu corpo. Ele só pediu que você acreditasse. Ele só pede que você acredite no sacrifício que derramou sangue, que derramou lágrimas, mas que manteve o homem em silêncio. E toda essa esperança ainda é concedida a nós. Então não há pecador que possa ir tão longe que não possa voltar. A esperança é lançada para todos nós. O perdão, a salvação, ela é concedida a todos nós. Há momento de perdoar, há momento de salvação. E o momento da salvação, com certeza, ele é hoje, ele é agora. O momento de você então entregar-se, né, nas mãos de Deus, para que Ele possa perdoar os seus pecados. E Ele diz: se me amares, apenas guarde meus mandamentos. Quando há perdão, há salvação. Quando você não perdoa, você joga seu lar na lama, você apaga seu bom relacionamento com seu filho. Mas quando você perdoa, quando você encontra perdão em Cristo Jesus, há salvação. Então você consegue salvar o seu lar, você consegue salvar o seu filho, você consegue salvar o seu casamento, você consegue salvar o seu relacionamento, tanto dentro de casa como no trabalho e onde quer que você esteja. Hoje nós estamos dentro de uma igreja. Você está acompanhando essa transmissão? E nós estamos dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque um dia, tanto eu quanto o Valcinei encontramos o perdão, e assim encontramos a salvação. E houve transformação nas nossas vidas. E Deus quer transformar a sua vida também. E hoje nós estamos na missão Caleb Web. Com o nosso lenço, com a nossa farda, que você vai ver, a gente quase só andando com essa farda. Sabe por quê? Porque nós queremos compartilhar salvação. Salvação em Cristo Jesus. Essa salvação foi para você e para mim. A cruz, que era símbolo de morte, agora é símbolo de vida. E que seja vida em abundância em Cristo Jesus, para mim e para você. Mais uma noite eu te peço, aí onde você está, feche seus olhos, porque eu quero orar com você. Feche seus olhos. Amado Deus que habita nos céus, nós somos pequenos. Por muitas vezes nós nos sentimos nada, porque somos pecadores. E às vezes parece que existem tantas coisas feias dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que nós muitas vezes nos sentimos indignos de fechar nossos olhos e falar contigo. Mas tu diz que por eu ser pecadora, pelo meu irmão que está me acompanhando ser pecador, nós podemos contar com o recurso de pedir perdão em Cristo Jesus. Pedir perdão através do nosso advogado, o justo Cristo Jesus. Porque somente Ele foi quem derramou o seu sangue para nos salvar. Foi somente Ele que olhou para nós e viu que nós tínhamos esperança. Foi somente Ele que nos amou em nosso estado pecaminoso.
Ele não nos amou como sendo aqueles que de repente despertam admiração. Não. Ele olhou para nós, sendo nós mentirosos, sendo nós ofensores, sendo nós mau caráter, sendo nós tudo de pior que eu possa falar. E é por isso, ó Deus, que nós continuamos clamando a Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Pai. E nos purifica do nosso mal. Enche o nosso coração de esperança. E faz com que a gente sinta a paz interior que nós estamos precisando. Faz, Senhor meu Deus, com que esse casal que está assistindo a gente possa se perdoar. Faz com que eles olhem nos olhos deles e possam ter uma boa conversa, onde cada um assuma os seus erros e possa dizer: eu quero mudar. Possa dizer: eu quero mudar por amor. Porque Tu dizes: se Tu nos amas, se Tu me amas, guarda os meus mandamentos. Então, ó Deus, que a gente faça isso, que a gente resolva mudar por amor. Por amor ao nosso próximo, por amor ao amigo, por amor ao filho, por amor ao cônjuge, mas acima de tudo, por amor a Cristo Jesus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém.